Glória a Deus, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Como é que está você? Você está bem? Glória a Deus, não temas, porque Jesus verdadeiramente, Ele está com você, Ele está aí na tua casa, Ele está aqui conosco, Ele está aguardando a tua entrada e a tua saída, e vai continuar, porque Ele é um Deus fiel, amém? Por isso não temas de verdade, Ele está no controle de todas as coisas. Parece assim estranho, né? A gente está falando, só está no controle, é porque verdadeiramente Ele está no controle, amém? Vamos estar orando, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, para Ele estar assim, né, direcionando essa live, essa conversa, né? Hoje o nosso tema será assim, relações tóxicas. Glória a Deus, né? A gente está aqui juntamente com a psicóloga Silzi Kelly Miranda. Aleluia, glória a Deus. Nossa amada também missionária aqui, né, do nosso ministério, glória a Deus. Dona ali da clínica, né? Zigue-zague, hoje, né, abriu um espaço na agenda dela para estar aqui conosco, mulheres diferentes e famílias diferentes. Vamos estar tirando todas as dúvidas, tá certo? Então vamos assim estar orando, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus. Deus poderoso, exaltado, glorificado seja teu nome. Deus, em nome de Jesus, a ti toda honra, glória e louvor. Deus, recebe agora, Pai, a nossa adoração. Pai, nós vimos, temos provado, temos visto, Pai, os teus cuidados e zelos com cada um de nós, com cada família. Meu Pai, em nome de Jesus, porque tu és um Deus que cura, que sara, que consola, que conforta. Deus, continua conosco. Toma a direção dessa live, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome, né, do nosso Deus, ao único digno de receber toda exaltação. Amém? Boa tarde, né? Boa tarde, missionária Nete. A paz do Senhor. Presbítera, pastora Andréia. Bispa, por gentileza. Amém, no minha futuro. filha. Tô sentindo que tá chegando o tempo. Em nome de Jesus. A unção dobrada do Senhor Oh, nunca é Jesus, demais. Eu quero amém, sempre, Jesus, né, na em minha nome vida. Eu de só quero a Jesus. unção, o poder de Deus, né? Glória a Deus é Deus. que nos sustenta, né, É nessa verdade. jornada, nessa Amém, caminhada. amém. Paz do Senhor, presbítera. Paz, minha pastora, né? bispa, Aleluia. presbítera Andréia. Eu acho bom Glória vocês a Deus. orarem por isso, porque Eita glória. vocês também levarão a unção, viu? Aleluia. Eu vou deixar a nossa... Já apresentei assim, mas vou deixar ela para depois. A paz do Senhor, né? Missionária Cássia Serafim. Senhor. Como está você? Bem? Bem, graças a Deus. Amém. A paz do Senhor, diaconisa Joelma. Como Paz do você está? Senhor. Fez falta, né? Semana passada. Semana passada eu não pude vir. Nos deixou um né? pouquinho. Mas também senti, viu, Dé? Senti muito. Mas assistir a live, né? Foi uma bênção, né? Glória a Deus. Deus é fiel, né? Amém. E por fim, né, como eu já falei, seja bem-vinda, viu? É missionária Silze Kelly Miranda. Ela invocou em falar Silze Kelly Miranda. E não tremei, muito não, nome, né? É. Glória a Deus, seja bem-vinda, Amém. viu? A paz do Senhor Paz do Jesus. Senhor, Tá bispa. gravidíssima aí, glória a Deus, né? Amém. Senhor Jesus no controle. Amém. E vem aí, Belinha. Bela vem aí. Glória a Deus, seja bem-vinda em nome do Senhor Amém. Jesus. Bem, Silze, nosso tema da live hoje, como eu falei, né, relações tóxicas. O que vem a ser essas relações, né, essa relação tóxicas? E assim, é um tema assim atual, porque muitas pessoas vivem isso. É bom sempre lembrar que essa relação tóxica não é apenas no relacionamento também, entre amizades, até às vezes próprias pessoas da igreja. A gente tem que aprender a identificar isso, porque a pessoa que age dessa forma, ela quer a todo momento ser uma palavrinha, controladora. Ela controla tudo. E quando eu estava assim estudando, estava olhando, né, fazendo algumas pesquisas em relação a esse assunto, Deus falava muito sobre relações entre amizades, Isso. né? Existe muito. A gente vai relação. explorar um pouquinho Amém. sobre isso. Amém. Amém? Pode ficar à vontade, meninas. Eu também pensei nisso. Porque quando a gente fala de relação tóxica, né? Ai, Jesus, que nome difícil. A gente só pensa no relacionamento a dois, marido e mulher, né? Mas pode haver também uma relação tóxica, né? Tóxica. Amém. De amizade, De né? amizade até de próprio, em relação até mãe e filho. Verdade. Né? Tem aquela dificuldade, tem certo tipo de pessoas que ela não corta aquele cordão umbilical. E aí quando o filho ou a filha casa, vai passar por outra vida agora, né? Com seu companheiro, a mãe quer o tempo todo controlar. Então, assim, é algo muito amplo. Então chega a ser também uma relação assim abusiva. Abusiva, é. É uma relação controladora, abusiva, e você acaba, além de anular, você ainda sufoca o outro, porque você quer tudo do seu jeito. Ô, Silze, Pode e falar. teria como assim nos proteger, né, dessa relação? Tem sim. E a proteção dessa relação, porque assim, você precisa estar bem. Eu sempre digo assim, espiritualmente, primeiramente, emocionalmente, você tem que estar bem, para você conseguir identificar que você está dentro desse contexto de uma relação tóxica e você começar a mudar suas atitudes.
Porque se você deixar o outro fazer do jeito que ele quer, ele vai acabar te sufocando e vai te adoecer. Eu ia falar sobre isso, nesse contexto de amizade que vocês estavam falando. Você citou assim, pessoas controladoras, citou a questão do relacionamento abusivo. Assim, inicialmente não dá para a gente perceber, né? Não dá para perceber. Mas o ser humano, ele chega a um nível de cansaço mental por conta dessa outra pessoa. É como se fosse assim, você vai juntando aquilo. Aí vai chegar num momento que você fala, não, tem alguma coisa errada. Essa relação está me adoecendo. Essa relação está sendo muito controladora. Eu não posso mais expor o que eu penso, como eu quero fazer as coisas, porque eu tenho que estar sempre sendo direcionado e controlado pelo outro. Mas você Sufoca, só sente isso né? em determinado ponto, né? Isso. Então, quando chega assim, que você vê que está demais, aí que você vai... No início, a pessoa pensa até que está sendo normal. Parece muito cuidado até, não é? Muito zelo, muito cuidado, mas depois isso vai te adoecer de uma forma tão grande que você começa a perceber, porque você começa assim, aquele ditado, né? Pisar em ovos quando você chega com a pessoa. Então, exemplo, missionária Nete é uma normal, leve, solta, mas quando ela está diante dessa pessoa que oprime ela muda completamente o padrão dela de comportamento. A gente vê muito assim nos casos no meio da juventude, né? Que quando a menina está ali solteira, aí arranja um namorado, aí na frente do namorado ela é uma coisa, por trás do namorado é outra, né? Aí tem pessoas de fora que identificam, olha, fulano é assim, quando está diante de fulano, ela se comporta de tal modo. Quando ele não está, você viu como ela fica diferente? Às vezes até o olhar, a pessoa já passa o olhar para a outra já muda o comportamento, porque já está recebendo um recado ali. Agora pense aí, né, o que é a gente viver dentro de um ambiente, dentro de uma relação, tanto de amizade como marido e mulher, nesse contexto. Olhar aí também, né? Quando a pessoa já percebe, então já viu que realmente a outra já está no controle. Já está no controle. Né? Já está no controle, então já percebeu, então já sabe, através do olhar, então já viu que já controlando, já está, né, ali já no controle da pessoa. Da pessoa, isso. E é importante também analisar, porque essa pessoa que gosta de controlar pode ser a gente. Isso, né? isso. Então é importante a gente fazer uma autoanálise até do nosso comportamento e como nós somos, né? Com o nosso relacionamento. Porque é tão bom, eu estava falando há pouco, que é tão bom a gente ser livre, ser quem a gente é leve, não é verdade? Então, quando você se coloca diante de um relacionamento que te impede de ser quem você é, isso é sufocante, né? Na verdade. Cuidado até com os filhos, porque às vezes o pai fala assim, meu filho quer vestir essa roupa. Não, ele vai vestir essa daqui. Não vou dizer uma criancinha de 2, 3 anos, mas vamos colocar assim, eu tenho um adolescente. Então, eu posso dar minha opinião, filho, essa roupa não está legal, bote aquela. Mas eu não posso impor também a minha vontade, porque ele é o outro, ele é um ser, ele é único, ele é diferente. Ele tem um desejo dele, né? Ele vai se sentir bem com aquela roupa. Isso. Gente. E acaba também perdendo a identidade, né, Suzy? Porque ele se anula, né? Porque o outro fica o tempo todo querendo que ele seja daquela forma, né? Isso, a pessoa se anula completamente, porque só quem tem que prevalecer é o desejo do outro. Aí eu sempre explico para tanto meus pacientes quanto em casa, né? Quando você é como se fosse assim, esse dedinho aqui, ó. Se você diz sim para o outro, você está dizendo não para você, então você está se anulando. Então, não é que você vai dizer não o tempo todo, mas você tem que saber analisar, tem que saber identificar, aquilo ali não está me fazendo bem. Às vezes, o esposo fala, né, por exemplo, essa roupa não está legal, isso aí não é ser controlador, é uma opinião sua. É um cuidado, É um cuidado, tem que saber diferenciar, como a missionária Cássia falou, a questão do cuidado para a pessoa que está controlando ela. Eu acho também que aí, já, né, nosso meio evangélico, a gente tem que pedir a orientação, né, em tudo, né, ao nosso pai. Por isso que o espiritual é mais importante, quando a missionária perguntou como é que a gente se protege. Primeiramente, espiritualmente mesmo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala, ele é uma pessoa, né, ele só não está ali, a gente só não está vendo ele, mas se a gente se colocar sensível à voz dele, ele dá todas as orientações, né, e às vezes quando a pessoa está em um relacionamento abusivo ou tóxico,
né? Ela vai ali perceber, o Espírito Santo vai sinalizar, porque às vezes você bota uma roupa, você não está feia, mas a pessoa que tem um espírito controlador, ela vai tentar, né? Não sei se eu estou certa, convencer você que você está feia. Manipula. E, na verdade, ela está com ciúmes. Há uma questão Aí da a gente manipulação. tem que... mas é assim. A gente tem que pedir orientação a Deus e você tem que ter a certeza da tua comunhão com Deus. Não tem para onde a gente escapar. É Deus que vai orientar. É Salmos 32, versículo 9, que Deus vai instruir a gente. E assim, o Espírito Santo fala, né? Fala. Hoje eu tive uma experiência até que eu estava vendo umas fotos para fazer um ensaio, quando eu tiver com a barriga maior. Aí, muitas fotos assim sensuais. Aí, não, mas está usando, é assim mesmo, a foto mostrando a barriga, calcinha sutiã. Falei, na hora o Espírito Santo falou. Isso não convém, minha filha. Não convém. Freia isso, é impulso. Não convém. Menos, minha serva. Eu tenho ciúme de ti. Eu falei, não, mas esse tipo de foto a gente vai modificar esse cenário aí, porque esse tipo de foto eu não vou tirar. Amém. Então, o Espírito Santo fala com a gente. Então, dentro desse contexto também de relacionamento abusivo, a gente também tem que aprender a identificar. Lá na frente, a gente vai falar, assim, para vocês entenderem um pouquinho como a gente identifica. Eu trouxe alguns pontos simples do nosso dia a dia que vai ensinar a gente a identificar como é que eu estou sofrendo com um relacionamento tóxico. Eu acho que essa questão do relacionamento tóxico, amizade, a gente sente também preso, não é? É como se fosse uma opressão. Porque, na verdade, é muito cuidado, é muita dedicação, mas o outro passa a tomar a vida da gente como dele, controla, manipula. E eu já me deparei com situações assim de amizades, que até se você for viajar, se você for sair, se você vai e não avisa para a pessoa fica chateada ou fica zangada. Às vezes na igreja a gente se depara com amizades assim, não veio conversar comigo hoje, eu estou zangada por causa disso. E eu sempre falo assim, olha, eu gosto de amizades leves. Isso, é né? isso. Eu gosto de ser livre. Tem pessoas que são bem amigas minhas, mas nem por isso eu preciso conversar todos os dias. E às vezes você passa um mês, eu também tenho essa experiência. Eu passo um mês, 2 meses, e quando a gente chega, parece que a gente se viu a semana toda. Mas tem aquela outra pesada, né? Aquela pesada que te cobra. Você só trabalha, você não dá atenção. Às vezes você nem corresponde àquilo que ela quer, não é porque você quer, é pela cobrança que fica em cima de você. Você não me ligou, o outro fez isso e nem me disse. Tu está entendendo? Então, isso não traz leveza. Eu acho que amizades, elas precisam ser leves. Não precisa falar todos os dias, não precisa se ver todos os dias, mas a gente precisa ter a liberdade de ser quem a gente é. Eu acho que, com relação à amizade, a gente precisa aprender a dar limite. Né? Porque às vezes na questão amizade, se a gente deixar, as pessoas se tornam invasivas, né? Amizade é amizade, né? A gente tem que colocar cada um no seu lugar. Eu acho que isso na questão com relação à amizade tem que partir da gente, a questão do limite. A gente teve um estudo aqui falando sobre o não de forma positiva, e a gente falou sobre isso, que tem momentos que a gente vai dizer não e que a princípio vai chocar, vai assustar, mas depois vai ser compreendido que é um não positivo, né? Então, com relação à amizade, eu acredito que a gente precisa dar limite, né, a cada um. Eita, Glória! O negócio aqui tá quente, viu? O negócio aqui, né? Mas é isso, a gente tem que ter muito cuidado e aquela liberdade, né? Olha, porque eu vou muito assim, sabe? Pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes ele fala assim, faça um bolo e chame Chiquinha para vir tomar um café com você, né? Ele mandou chamar Chiquinha, não mandou chamar. Vou orar pelo acarajé. Vou orar. Pode orar, faça minha acarajé, chame Silze para comer esse acarajé. Antes ou depois da gravidez? Pois acho que é melhor agora, tem né? Tem que ser agora, porque depois ela não vai. O desejo, tá desejando. Oh, meu Deus do céu. E minha médica não me escute, que eu quero comer acarajé. Mas aí só uma vez, né? Ungido. Não tem nada, não. Viu? Vai. Não te cortando, né? Não te cortando, Silvia, é a cara de Dea. Quando ela corta a gente, ela fala, não te cortando. Aí a gente já pegou isso. Assim, antes da gente fechar esse ponto sobre amizade, eu queria que tu falasse um pouquinho assim, porque os nossos filhos têm os amigos.
Entendeu? E nesse período de adolescência, de juventude, a gente vê que se envolve com alguns. Então, como eles poderiam identificar, digamos, o que é um relacionamento de amizade saudável e um relacionamento de amizade tóxico? A gente já falou que quando é controlador, é tóxico. Mas você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, na verdade, assim, vamos colocar da pré-adolescente e adolescente, tem alguns que não têm maturidade para identificar. Então, acha que é um excesso de cuidado. Não, ele está cuidando de mim. E os adolescentes, eles gostam muito de copiar o outro. E, assim, há uma cobrança de um adolescente para o outro. Eu vejo pela relação que meu filho tem com alguns colegas. Quando ele manda uma mensagem para meu filho, o colega manda e ele não responde, ele vai para o Instagram. E aí ele manda, aí ele vem para o meu celular e manda para o do meu marido, porque ele quer o tempo todo essa atenção. E aí, às vezes, eu chego a conversar com ele, ele fala assim, não, mãe, mas isso aí é cuidado, é porque ele gosta de estar perto de mim. É a hora que nós, pais, precisamos identificar esse tipo de relacionamento e orientar e instruir nossos filhos. Por quê? Porque senão o adolescente vai perder a sua identidade. De que forma? Se anulando, porque tem que fazer o que o outro quer, porque eu não vou perder a amizade do outro. É aí que tem que cortar. Aí tem que ter todo o cuidado, toda a cautela na relação dele com esse tipo de pessoas. E no casamento, Silze? Porque eu acho que daí que está surgindo, desse relacionamento abusivo, tóxico, é que está surgindo o feminicídio. Não é? Não sei se eu estou errada. Eu acho que daí que vem, porque a pessoa já vem naquele relacionamento, ali sofrendo calada, né? Até assim, eu falo assim, porque existe um grande preconceito, até dentro no nosso meio evangélico, né? Sim. Porque a pessoa tem que ficar ali sofrendo, sendo humilhada, massacrada, até mesmo apanhando. Será que Deus quer isso? Claro que Deus não quer. E o que fazer? Aí, nessa questão do relacionamento, antes da gente entrar no que fazer, a gente precisa identificar. Então, identificar. Como eu vou identificar se o meu relacionamento, o meu marido ou a minha esposa, ela está tendo essa relação abusiva comigo? Primeiro, a pessoa que manipula, ela também gosta muito de ter críticas sem medidas. Ela critica mesmo. Você não tem um ponto positivo. Nunca a pessoa tá certa para ela. Nunca ela só vê o defeito. Nunca presta. Não. Por exemplo, sumiu o lenço dentro do carro. Foi fulana. Repreendida em nome de Jesus. Não, tá repreendido, Daiana. Ela disse que não quer isso para ela, não. Ninguém quer, minha filha, mas graças a Deus você é uma santa, seu marido é um santo, já está liberto. Ju é um santo. É um poço de tranquilidade. Aí, aprendi agora, Ju. Glória a Deus, Ju. Ju é um anjo. Eu amei esse novo apelido, viu? É verdade, é terrível, é assustador a gente ouvir falar sobre isso. A pessoa não está certa em nada, não presta em nada. Se quebrar uma coisinha. Mas, na verdade, eu acho que é uma admiração por aquela pessoa. Eu acho que aquela pessoa tem um potencial tão grande que a outra que quer controlar, quer mostrar o contrário para ela. Mas até dependente dela, emocionalmente. Tem medo de perder. E espiritualmente, né? É porque, assim, é ruim para quem está idolatrando. Isso é idolatria. Chega a ser, né? Depois passa a ser uma idolatria. Sim. Porque é ruim para quem está sendo idolatrada e quem está idolatrando. Entendeu? Então, a gente, em nome de Jesus, é por isso que a gente tem que estar aqui, a mulher de Deus, principalmente a família, tem que estar inserida aqui na palavra do Senhor, porque aqui é o seu manual de vida. Amém. Deus vai te orientar aqui no momento. Como? No momento de aflição. Você vai chegar, vai bater numa porta, vai bater na outra, não vai estar ninguém, conseguir falar com ninguém. Você vai para o seu quarto, bota o seu joelho no chão, no banheiro, no quintal, não sei onde Deus vai te orientar. Vai abrir essa palavra, é a melhor profecia aqui, ó. E Deus vai te orientar, Ele vai falar com você. Amém. Porque Deus não quer que você sofra, Ele não quer que o povo dele sofra, não. Verdade. Verdade. Silze, agora no início, porque às vezes a gente fala assim, Dai falou, Deus é mais, não quero isso não. Então assim, mas no início não é assim, né? Não, porque às vezes a gente pode falar assim, como é que alguém chega ao ponto de aceitar, digamos,
se relacionar ou até casar com alguém com um perfil assim tão abusivo? Porque no início eu acho que se apresenta totalmente diferente, né? Sim, é sim. como se tivesse te dando o mundo. Não, é o cuidado, é o cortejo. A conquista, né? Se mostra de uma forma diferente, sim. né? Se o homem ou a mulher não cortar, espiritualmente falando, né? Não cortar, não repreender, abrir os olhos, né? Ter ali, pedir Deus força, a direção para repreender, isso aí vai gerar constrangimento, chegar até uma separação, porque não vai aguentar. Chega uma separação, um adoecimento emocional, uma depressão, um transtorno do pânico, tudo, a pessoa fica... Eu conheço mulheres que estão doentes, mais mulheres, tem homens também, mas eu conheço mais mulheres que, porque o marido tem esse ciúme, possessivo. E aí, outro ponto que eu anotei, eu estava estudando e vendo, outro ponto é o ciúmes. Doentio é pecado. O ciúme doentio. É o segundo ponto que eu ia falar. O ciúme doentio. Tá vendo? Porque lá em 1 Coríntios 13, diz que o amor não arde em ciúmes. Então, o ciúme exagerado, ciúme tem que ter. Eu tenho ciúme do meu esposo. E ele tem ciúme de mim, sim. Se ele não tivesse, a gente não tivesse, eu não gostava dele, ele não gostava de mim. Mas não pode ser aquela coisa doentia, porque eu reconheço no início do meu relacionamento, eu era doente. Hoje eu sou liberta para a glória do Senhor Jesus. Amém. Ninguém podia olhar, chegar perto dele. Era. 3 metros de altura. 1,80 m que Deus me deu. Uau! Um armário. Oh, meu Deus. Eu digo que eu fui liberta. Amém. Eu fui liberta pelo sangue de Jesus Cristo. Precisei me tratar. Fui para uma psicóloga, me tratei. Ele também, entendeu? E estou aqui hoje com autoridade para dizer, né? Não sou uma psicóloga, tenho aqui hoje, glória a Deus, está aqui para explicar melhor. Mas eu vivi e hoje eu digo, eu fui liberta. E se eu não desse lugar ao Espírito Santo de Deus, eu não estaria casada, porque ninguém suporta. Não suporta, não. Isso é interessante, porque às vezes a gente fala assim, o outro é tóxico. Mas é bom também a gente parar e refletir. Isso. Será que não sou eu? Eu já fui muito tóxica. Verdade. E esse assunto é bom, que faz a gente refletir, né? E a gente vai descobrir que em alguns momentos da nossa vida a gente tem sido dessa forma, né? E interessante. Entendeu? Que eu vou contar aqui algo para vocês. Conte, que já gosta, a mais crente já gosta de saber da vida dos outros. Abra o coração. Diga. Que assim, eu era tão assim, eu era doente de ciúmes, né? Que a gente não percebe. Eu, no caso, não percebia. Quando Deus usava alguém, aí já estava caminhando na igreja, que Deus usava alguém para dizer, olha, Deus tem uma obra na vida do seu esposo, mas a irmã vai precisar se consertar, assim mesmo, se consertar, porque a irmã é muito ciumenta e isso pode atrapalhar o trabalhar de Deus na vida de seu esposo, e Deus pode acertar a conta contigo. Aí aquilo ali eu não gostava, ficava chateada com o vaso, e não sei, mas depois Deus foi abrindo meus olhos e eu vi, Silvia. Entendeu? Que eu era uma pessoa assim, né? Era chata demais, você não vive, você só fica pegando direto o celular, eu vivia assim, pegando, vendo quem é que está falando com ele, né? Anotando tudo, fazendo outras coisas. Você fica prisioneira. Eu não vivia, eu sofria tanto. Eu sofria. E aí não vive e nem deixa o outro viver. Nem o problema também é porque eu sou liberta. Glória a Deus, Jesus me libertou. Amém, é verdade, glória a Deus. Jesus me libertou, entendeu? Porque isso é um demônio. Isso é um demônio também, porque por trás da enfermidade, o inimigo está ali, porque o inimigo não queria que esse casamento fosse para frente, né? Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Né? E eu consegui. Né? Ele também passou por uma fase dessa de obsessão. Porque engraçado que quando eu me curei, me vi curada, ele ficou desse jeito. Sabe? Eu não podia ir ali, que ele... de 5 em 5 minutos ligava, onde está, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, Jesus. Aí quando eu ia ficar zangada com ele, o Espírito Santo, lembra que você era assim? É forte. Ore por ele. Aí eu passei a jejuar, orar, e Deus fez a obra, né? Está operando em nós ainda. Né? Eu acho, Mício, que um passo para a libertação é você reconhecer que é.
É né? difícil, mas a gente Eu pode. acredito que esse momento aqui, tem pessoas nos assistindo e que está se identificando como uma pessoa tóxica em um relacionamento. E o importante agora é você reconhecer que é e buscar de Deus essa libertação. E a Miss ia falar sobre um bolo e eu até quero entrar também nisso, porque assim, existem relacionamentos de amizade que é possessivo também, que a gente chega ao ponto de não poder tirar foto com a outra pessoa, que também é nossa amiga, para não causar um ciúme naquela outra pessoa. E eu acho isso uma prisão e a gente precisa se libertar disso, porque eu acredito assim, eu tenho aqui a minha pastora Andréia, e eu tenho o meu momento com ela, tenho o meu espaço com ela. Eu tenho com hoje eu quero vocês fazer todas. um bolo para você, hoje eu quero sentar e tomar um café com você. Hoje sou eu, amanhã vai ser Nete, depois vai ser Jó e Cássia. E eu acredito que isso não pode gerar dentro do meu coração um sentimento de ciúme, porque cada um tem o seu espaço. E se né? sentir, tem que pedir ajuda, né? Isso Verdade. sim. Pedir ajuda. Porque vai sentir, porque você vai detectar sim. Isso mesmo. Né? Quando você sentir, ai, fiquei com ciúme, chega pra mim e fala, ô, você fez pra ela, fiquei com ciúme. Eu vou entender, eu vou saber entender. Aí da próxima vez eu já vou saber como lidar, não é isso? Isso mesmo. Porque isso é muito interessante no nosso meio, assim, principalmente eu como líder. Deus ele movimenta muito minha mente, ele me instrui muito a respeito disso. Porque senão, seria o que aqui? Como seria? Verdade. Não é? Verdade. Então a gente precisa da ajuda do alto e de um profissional aqui na terra. Que há um preconceito, viu, Silvia? Verdade. As pessoas não... Ah, não, imagina, Jesus é o meu psicólogo, não vou procurar, não. Jesus é o único, é o psicólogo por excelência. Mas ele deixou os dele aqui na terra. Amém. Né? Amém. Para nos É verdade, porque assim, né, capacitou, porque ele sabe que no caminhar das nossas vidas, a gente pode, né, precisar de um profissional. Agora, assim, ó, Dé, você falando aí de amizades, e assim também, eu entendo assim, ó, toda amizade, eu tenho um relacionamento com Cássia, tenho com você, tenho com todo mundo, mas assim, tem outras que você tem mais afinidades. É mesmo, tu E gosta a mais de gente... mim. Não. Você sabe que eu lhe amo. Mas a gente também precisa também entender isso, né? Porque você não pode querer que a minha afinidade com Cássia seja a mesma com Déa, né? E é isso, a maturidade. E isso gera, e às vezes isso gera contenda, sabia? Gera discórdia, ciúme. Aí aquele processo de o controlador, a amizade tóxica que quer só para si, né? Então você não pode, como todo mundo falou, eu não posso nutrir uma amizade com Déa porque Cássia, né, não permite. E aí, né? Jó, o que acontece? Você deixa de ser você mesma. Não Que é? é um dos pontos que quando eu começo a identificar que eu não estou sendo eu mesma, eu estou sofrendo com um relacionamento abusivo. É aquele pisar em ovos. Eu piso em ovos quando eu estou no ambiente com a missionária Nete. Mas quando eu não estou no ambiente com ela, eu sou outra pessoa. Quantas pessoas, até quem está assistindo a gente aí de casa, quantos de vocês, ou você conhece alguém, está vivendo esse aprisionamento, porque isso aí é uma prisão. E se tiver, por um acaso, num casamento, procure ajuda do seu pastor, de um profissional, quebre esse tabu, quebre essa barreira, em nome de Jesus, porque às vezes é só uma poeirinha, né? Sim. Que Jesus, olha, Jesus que orientou, a gente ora para Deus, eu oro para Deus estar assim, né, me dando o tema da live. Não é fácil, não é fácil. Mas se Deus permitiu esse tema, é porque Deus quer curar aí do outro lado, Amém. quer curar do lado de cá, entendeu? Glória Então, em nome de Jesus, não sofra, né? Porque às vezes vai esperar o quê? O diabo massacrar, Pois é. né? Fica ali, é muito difícil isso. E Silvia falou da questão espiritual. E eu queria só fazer uma pontuação aí nessa questão, que se não for espiritualmente, a gente não consegue romper mesmo, não. Porque, assim, o relacionamento tóxico, ele te aprisiona. Você fica como se você tivesse acorrentado, algemado. É uma corrente invisível. E isso até porque o outro está em constante luta de poder. É isso. Então, e outra prende coisa... você mesmo. Assim, É ruim. A gente, às vezes, se ilude com essa questão. Não, mas vai melhorar. Não, mas vai ser diferente. Aí você começa a viver uma rotina onde, em 30 dias, você briga, digamos, 26 dias.
Você vive atormentado 26 dias e os outros dias você está bem. E agora vai melhorar, mas depois também não melhora. E a gente tem uma coisa ruim com relação a esse relacionamento tóxico no casamento, que é porque a gente acha que a gente vai salvar o outro. O outro precisa da gente. A gente vai melhorar a vida do outro. E não é bem assim. Deus não nos chama para isso. E se não for espiritualmente, a gente não consegue romper com isso, não. Era isso que eu ia te perguntar. Eu quis falar, mas também te perguntar. Como romper com isso? É difícil, né? É difícil. E é como eu falei inicialmente, a parte espiritual, aqui eu não estou, nesse momento, nem falando como psicóloga, como Silze mesmo, é uma serva de Deus. A parte espiritual é a coisa mais importante. É o que vai ajudar, né? Você tendo base espiritual, você tendo base emocional, você consegue romper. Porque o relacionamento tóxico, ele afeta o espiritual, o emocional e ainda vai o financeiro junto. Ó, que escadinha. A pessoa doente, ela nunca, ela sempre quer ali massacrar aquela outra, né? A questão de ter o poder na vida do outro. Pense aí, uma pessoa tendo um poder da tua vida. Como é que pode, gente? Isso não é de Deus, não. A minha vida é Jesus. Amém. Jesus tem um poder sobre a minha vida. Ô, Silze, a pessoa que tem esse problema, a pessoa tóxica, ela se tornou dessa forma. Será que foi por alguma coisa no passado, na infância? Tem alguma influência de lá de trás? Tudo da história de vida pregressa dele, o que passou. Às vezes uma criação da mãe, às vezes uma ausência da figura do pai, vazio, que gera conflito. Quantas pessoas, eu sempre quando chegam lá na clínica, eu pergunto, onde é que está o teu vazio? Porque é através do vazio que vai gerando conflito. E a pessoa assim, Silce, também que sempre foi traída. Sim, né? Sim. Tem essa característica. Ambiente assim, ambientes de pai e mãe. Por que a gente fala tanto? Pelo menos assim, eu prezo muito isso. É a questão da base da família. A família tem que dar uma base para os seus filhos, porque vai ser o futuro lá na frente. Então, evitar alguns certos tipos de situações que é desconfortáveis e que geram um trauma na criança. Eu atendi uma pessoa uma vez e ela falou assim, Silze, eu acho que eu sou... Não é nem nada a ver com esse assunto, só para vocês entenderem o efeito que faz na infância. Eu acho que eu não consigo ter prazer numa relação sexual com meu marido. Mas como você não consegue ter prazer? Não sei, Silze, eu sou bloqueada, não consigo. A gente ouve muito isso, sou bloqueada. Quando a gente vai buscar, ela presenciou uma traição da mãe. Ela presenciou uma cena de sexo da mãe com outra pessoa, que não era o pai. Bloqueou. Então, assim como bloqueou essa pessoa nessa área, para você ser uma pessoa controladora, uma pessoa que quer o controle de tudo, é porque você viveu isso lá. Que perdeu muita coisa. Seria? Isso, né? Isso. Então, influencia. Por que temos que dar base? Segurança. Insegurança. Por que temos que dar base para as crianças hoje, para a nossa família? Porque vai depender muito disso, o desenvolvimento lá na frente. Algumas que foram abusadas se tornam abusadoras. Pois é. Verdade. Eu acho que a traição é um ponto muito forte nessa questão da pessoa controladora, né? Eu acho que a pessoa que foi traída, ela vive em constante insegurança. Então, até a pessoa que está ao lado dela, que é fiel, que está ali, que chega junto, acaba sendo também um alvo de desconfiança. E por isso a pessoa quer controlar. Isso. Né? Ontem eu estava fazendo um atendimento online e depois eu parei para ler algo que a própria paciente trouxe para mim. Ela falou assim, me diga um pouquinho sobre manipuladores emocionais. E aí eu falei o que eu entendia e depois eu falei, não, isso aí me instigou, eu vou a fundo. Mostrando que a pessoa que é controladora, que é manipuladora, ela sempre é vítima e o outro sempre é culpado. É assim mesmo. E aí, se você não está bem emocionalmente, espiritualmente, você vai adquirir aquela culpa para você. Toma posse daquilo ali. Você é culpada o segredo... mesmo. O outro convence. Aleluia. O segredo seria sempre a gente repreender. Né? O que me ajudava era isso, porque é muito fácil de falar dos outros, assim, né? Eu falo de mim mesmo, porque eu sou liberta hoje. Amém. Glória a Deus. O que me ajudava
quando eu passava por esse processo assim, de, você não presta, você é isso, você é aquilo, eu dizia assim, está repreendido em nome de Jesus, eu presto para Jesus, Jesus me escolheu. Então me ajudou e me ajuda até hoje. Você ia acreditar nessa Eu ia verdade acreditar. do outro, que não é a sua verdade. Entendeu? Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. E sem me envaidecer, sem precisar me exibir, sem precisar tomar lugar de ninguém, nada. Eu estou aqui, glória a Deus, aleluia. Amém. Quantas pessoas passam por isso? Gente, eu não tenho culpa. E o que aconteceu não é culpa minha, mas o outro está lá de vítima e te culpabilizando por uma coisa, e você, se você não está bem. Eu passei um período uma vez, coisa de família. E aí, eu falei, não, eu não fiz nada com ela, eu não guardo raiva dela, eu estou orando por ela, mas Deus me pediu para ficar em silêncio, porque se eu, toda vez que o outro me culpabiliza e eu vou lá, aceito aquilo, eu nunca vou mudar o outro. Então, o meu silêncio fez desencadear uma mudança na pessoa para não fazer mais isso. Deus fala assim, fique em silêncio, aí você tem que ficar. Tem esse tempo do silêncio. Tem um tempo. Tem. E a gente não pode ser desobediente nisso. Não. Porque senão a gente não muda o outro. Não, a gente não muda o outro apontando, você é abusivo, você está manipulando. Não. Você tem que mudar com o seu comportamento, provoca mudança no outro. Muda você. Isso. Muda você que o outro vai mudar. E existem pontos que são apontados até pelas pessoas que às vezes querem controlar. Existem pontos que a gente começa a identificar que a incomoda, né? Então, quando a gente identifica aquele ponto e a gente sabe que a fraqueza daquela pessoa ainda é aquela, a gente precisa evitar, isso, não é verdade? Isso. Evitar para não desencadear ainda mais isso. Eu já passei por isso, por essa questão de falar assim, você sabe que eu não gosto disso aqui. E você vai e faz, entendeu? Então, quando você faz, você provoca, você não ajuda. Tem momentos que a gente vai precisar, como Paulo diz, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Tem momentos que a gente vai se fazer de tola num relacionamento para tentar ajudar aquela pessoa. É verdade. E vou além disso, porque às vezes Deus está trabalhando na sua vida, em nossas vidas, e Deus, você pode até não estar ali fazendo o que aquela pessoa está dizendo. Você pode estar toda certinha ali. Mas Deus está permitindo que aquela acusadora, que aquela ali que Ele vai tratar, faça aquilo, porque Deus está trabalhando em você. E o que fazer? Ficar em silêncio. Tem um versículo em Lamentações 3, agora eu não lembro o versículo, que diz que é melhor a gente ficar em silêncio, quando levantar assim a ira. Vê se acha aí, até para não impedir o produtora. trabalhar de Deus, né? Até para não impedir o trabalhar de Deus, a gente quer tomar frente e agir da nossa forma, sendo que Deus quer trabalhar de outra forma. E se fosse começar a bater boca, é você que é assim, você não gosta... Mostrando só os pontos. Deus não é Deus